não temermos os maus rumores. O que são os maus rumores para ti, Pai? Para o homem pode significar medo, pavor, pânico, mas para ti não significa nada os maus rumores. Ameaças para ti, ó Deus, não convém porque não significa nada. Mas às vezes, ó Deus, nós nos sentimos ameaçados, Pai. Mas tu és um Deus, Pai, que quando, ó Deus, derrama do teu amor, da tua misericórdia, nós nos sentimos fortalecidos, Pai. Assim estava o profeta Elias se sentindo ameaçado, ó Deus, mas aquele profeta, ele fugiu de uma situação, achando que ele estava só, Pai. Mas ali foi permissão do Senhor, porque o Senhor, ó Deus, tem o controle de tudo aquilo que parece que perdeu o controle. O Senhor tem o controle nas mãos. Oh Deus, pode estar o trem desgovernado, o avião desgovernado, mas o Senhor não perde o controle. O Senhor tem o controle sobre o mar, sobre as ondas, sobre os céus, sobre as estrelas. Tu tens o controle sobre todas as coisas, Pai. Por isso, Deus, nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Continua, Deus, controlando a nossa vida. Continua, Deus, nos corrigindo quando há necessidade de corrigir, porque a tua palavra diz que o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que o Senhor recebe por filho, diz a tua palavra, Pai. Mas que nós possamos, ó Deus, aceitar a correção, como manda a tua palavra, porque a tua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida. Aleluia. É a tua palavra que nos garante que a tua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida, Pai. Ah, Deus, continua, Deus, alcança, Deus, os nossos parentes nessa noite, aqueles, ó Deus, que ainda não te conhecem, que eles possam, ó Deus, sentir o desejo de estar conosco, Pai, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Pai, nós te pedimos, recebe, Pai, mais esse culto, Pai, é de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós cremos que a tua presença está neste lugar para receber, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração e a nossa gratidão por tudo que tens feito em nossas vidas e por tudo, ó Deus, que o Senhor ainda há de fazer. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te amamos, porque só o Senhor é Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Quem vier adorar nesta noite? Quem vier agradecer a Ele nesta noite? Quem veio declarar que Ele é rei, que Ele é grande, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso? Então se coloque de pé, você que não teve oportunidade de orar conosco. Vamos fazer esta oração, que o culto já iniciou. Quando nós chegamos, dobramos o nosso joelho diante do nosso Deus. E logo após a oração, o Ministério de Louvor estará louvando nesta noite. E você cultua o Senhor nesta noite, irmão. Não deixe ninguém tirar a tua atenção, não deixe ninguém desvirtuar aquilo que você veio fazer. Ainda que você pense que é um assunto que tenha relevância, não, deixa para quando terminar o culto, porque neste momento são apenas 1h40, 2 horas de culto ao Senhor. Então aproveita essa oportunidade, que nós não sabemos se teremos outra oportunidade de adorá-lo ao Senhor aqui neste lugar. Amém? Curva a sua cabeça. Deus, te louvamos nesta noite. Senhor, te exaltamos neste lugar, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Senhor. Sabemos, ó Pai, que os nossos feitos não fariam, ó Pai, que nós estivéssemos aqui, mas o teu amor nos alcançou, a tua graça nos libertou, e por isso estamos aqui nesta noite, Senhor, para te render graças, louvor e adoração neste lugar, porque
porque só o Senhor é digno. Deus, toma os 4 cantos desta casa nesta noite com o teu Espírito, Senhor. Paira sobre este lugar, Senhor, nesta noite, Senhor, com os teus olhos como chama de fogo, Pai querido. Sonda os nossos corações, a nossa mente, e receba nesta noite, Senhor, a nossa adoração e a nossa gratidão a Ti, em nome de Jesus. E você permaneça de pé para adorar o Senhor. Quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a Ti. Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a Ti. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a Ti. Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a Ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Venha nos tocar, vem, 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 Senhor. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a Ti. Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a Ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toque em mim de novo, vem encher de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toque em mim de novo, vem encher.
tua presença nunca. Sem, eu não posso viver sem tua presença, Senhor. Eu não posso viver, eu não sei viver sem tua presença, sem tua presença. Eu não sei viver sem tua presença. Eu não sei viver, não sei respirar, não sei andar, não sei cultuar, não sei adorar sem tua presença, sem tua presença em minha vida. Eu não sei sem viver sem ti, Jesus, sem tua presença, Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Disposição para empreender de ti, me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Aleluia. Eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra, entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo. Eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto. De novo, oh Deus, aleluia. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te servir de novo, de novo, renovo, o que eu quero, oh, aleluia, de novo, oh, aleluia. Renovo, nós pedimos renovo.
farei sentir renovo. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, povo, Senhor, oh, venha nos encher de novo, renovo. O que eu quero de novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Renovo, que o Senhor possa renovar a cada dia, renovar nossas forças, renovar, oh, aleluia, renovar a cada dia. Oh, o Deus do renovo está aqui essa noite para renovar as nossas forças. Renovo. Mas o que eu quero é renovo, para ter um brilho no rosto, de novo, renovo. Você pode dizer isso? Renovar, Senhor, nossas forças. Rosto, renova as forças da tua igreja, Senhor. Venha nos renovar, venha nos restaurar, Senhor, de novo. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso. Continue de pé, pegue a sua Bíblia. Vamos ouvir o presbítero Getúlio com a palavra introdutória nesta noite. E aproveita que o Deus do renovo está na casa, irmãos. Se você está precisando ser renovado, hoje é a noite do renovo. Fique ligado, porque Deus vai renovar a gente nesta noite. Deus vai desemborcar vasos, Deus vai curar trincas de vasos que estão rachados, deixando que o seu azeite saia. E nesta noite o Senhor, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, vai tratar conosco neste lugar, irmãos, nos enchendo com a sua graça nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. É bom estar aqui, né, irmãos? Aqui aquece, né? Lá fora está frio, mas aqui está quente. Aqui a gente sente a presença do Senhor e alguma coisa vai acontecendo, né? Deus, Ele é um Deus que não nos deixa só, né? Às vezes há momentos na nossa vida que nós pensamos que Deus nos abandonou, né? Até Jó chegou a pensar isso, né? Ele pensou que Deus tinha o abandonado, mas Deus não abandona ninguém, né? Nós temos que perseverar, mesmo na prova, na luta, a gente tem que perseverar, porque se você abandonar a Deus, aí Deus não vai poder fazer nada por você, mas se você perseverar, né, certamente Deus, Ele vai te dar uma saída naquilo que parece que não tem saída, né, porque há momentos na nossa vida que parece que não há saída,
Mas Deus, Ele tem sempre uma saída. A saída pode não ser aquela que nós esperamos, mas Ele tem uma saída. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Deus tem uma saída. Isso nós temos que carregar conosco. A nossa fé, ela tem que ser inabalável. Nós vimos o que Jó passou, mas ele perseverou. Parecia que Jó, ali, a própria esposa olhou e viu um homem derrotado. A própria esposa olhou para ele e viu um homem derrotado. Mas Jó não estava derrotado, porque o Senhor dos exércitos estava com ele. Quando ele recebeu aquela palavra: olha, abandona esse teu Deus. Mulher, tu falas como louca. Jó estava falando para ela: você não sabe de nada. Você não sabe que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você não sabe, mulher, que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria, mulher, pode vir pela manhã. A perseverança de Jó levou Jó a ressurgir das cinzas. Mas se ele desiste, nada ia acontecer, ele ia morrer daquela maneira. Mas ele acreditou que Deus tinha algo para ele. De alguma maneira ele sentia Deus no coração dele. Não perca a presença de Deus na sua vida. Não deixe que os momentos difíceis façam você perder a presença de Deus, porque Ele não te abandona. Vamos ler o Salmo 98. Salmo 98, irmãos, abra aí. Aleluia. Deus é bom em todo tempo, irmãos. Aqui diz exortação a louvar o Senhor. Louve ao Senhor, né? Em meio às tribulações, às dificuldades, traz o louvor para os seus lábios, para a sua boca. E Deus, no momento certo, irmão, Ele vai te exaltar. Creia nisso, receba essa palavra. Diz assim o salmista: cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra, o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Exultai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer, e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto, com trombetas e som de cornetas. Exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem a julgar toda a terra. Com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é alimento, Pai, para as nossas vidas. Pai, a tua palavra que é viva e eficaz, penetra até o meio da alma e medula, diz a tua palavra que não volta vazia, que ela prospera, ó Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos porque aqui estamos, hoje estamos aqui, o amanhã pertence ao Senhor. Hoje a nossa vida está de um jeito, mas amanhã o Senhor pode fazer com que as coisas mudem de lugar, porque tu és Deus poderoso. O poder pertence a ti, ó Pai. O amanhã que o Senhor tem reservado para nós não pertence a nós sabermos, mas pertence a ti. Mas nós temos uma certeza que o amanhã será melhor do que hoje, que o amanhã o Senhor já tem uma bênção especial para cada um de nós. Pai, nós cremos no teu poder, nós cremos, Deus, que o Senhor está conosco nas provações, nas dificuldades. O Senhor está conosco no desemprego, o Senhor está conosco na fome, o Senhor está conosco nas batalhas. Mas tu és Deus vencedor e que faz com
com que o seu povo seja mais do que vencedor por Cristo Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito e por tudo, ó Deus, que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos. Recebe a nossa oração, recebe a nossa gratidão nessa noite, Pai. Obrigado pelo pão nosso de cada dia, Deus. Obrigado, ó Deus, pelas suas misericórdias, Pai. Deus de amor, Deus de misericórdia, nós queremos engrandecer o teu nome e dizer que só o Senhor é Deus e que não há Deus fora de ti. Pai, tu és o Senhor de nossas vidas e nós te amamos e nós te adoramos e queremos, ó Deus, mais da sua presença. Pai, fica conosco, recebe o nosso culto, a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo que tens feito e por tudo que ainda há de fazer em nossas vidas. Nós te agradecemos e suplicamos a tua presença em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Amém. Aplauda o Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Isso, poder sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, escuta uma coisa. A Bíblia diz lá em Isaías 64, a partir do verso 3, verso 4, está escrito assim: desde a antiguidade, com os olhos não se viu, nem com ouvidos ouviu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele confiam. Interessante esse texto, porque é uma palavra que nos encoraja. Porque, irmão, quem de nós às vezes não se acha sozinho em meio às lutas? Pensamos que estamos sozinhos nas nossas batalhas, mas estamos aqui hoje, nesta noite, adorando o Senhor, porque Ele tem pelejado as nossas guerras. Se está tudo bem na tua casa, se está tudo bem na minha casa, porque Ele tem pelejado as nossas lutas. Por isso que desde a antiguidade não se viu um Deus além dele, que trabalha, e Deus trabalha, irmãos. Não se preocupe com as tuas guerras, não, que o Senhor está trabalhando, o Senhor está cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Assim como foi falado aqui, às vezes não é como nós pensamos, às vezes não é como nós desenhamos na nossa mente, mas o Senhor, Ele é fiel, Ele tem trabalhado por cada um de nós, Ele tem preparado o nosso caminho, para que nós não tropeçássemos em pedra. E às vezes você no seu coração está pensando, você fala assim porque não sabe como está a minha vida, não sabe como está a minha casa, eu estou no deserto. Ei, calma aí, irmãos, deserto é lugar de propósito. Deus, quando tirou o povo do Egito, a primeira coisa que Deus levou o povo foi para o deserto, que Deus tinha propósito. Mas lembre-se sempre disso, antes do propósito tem o processo que Deus estabelece. Quando você passa pelo processo, você alcança o propósito que Deus estabeleceu para você. A sua luta não é maior do que a do teu irmão, a minha luta não é maior do que a tua. Todos temos luta, todos temos dificuldade, mas o Senhor, Ele está trabalhando nas nossas vidas, Ele está preparando o caminho em meio ao deserto, Ele está nos preparando para dias melhores, irmãos. E eu estou falando essa coisa aqui hoje, irmãos, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que entrou pessoas aqui nesta noite com esse sentimento, achando que está sozinho na sua luta, querendo parar, achando que não vai ter jeito, achando que não tem mais remédio. O Senhor é a solução da tua causa, o Senhor peleja as tuas guerras. Certa feita, chegaram até o rei e falaram: Senhor, meu rei, o Sanaqueribe vem devastando os povos e mandou uma carta que vai tomar a cidade de Jerusalém. O rei só simplesmente pegou aquela carta, apresentou ao Senhor e falou aqui: Senhor, esse circunciso afronta o teu povo. E o Senhor falou para ele: ficai parado e
vejo o livramento que vos dou. Ei, querido, a tua guerra só é tua porque você se envolveu nela, mas é o Senhor que está pelejando por ti. Nunca se esqueça disso. Você não está sozinho na batalha. Não deixe teu coração entristecer, não deixe tua fé esmurecer. Não pense que você foi abandonado pelo Senhor, porque desde a antiguidade com os olhos não se viu um Deus que trabalha para aqueles que neles confiam. O importante é nós confiarmos, porque se você falar para mim que você está no vale, então se prepare, que vale é lugar de peleja, vale é lugar de guerra, de batalha. Mas ninguém que entrou pelo vale confiando no Senhor foi derrotado pelos seus inimigos. E nesta noite, querido, você veio adorar, então você adora com intensidade, adora o Senhor com certeza que amanhã será um novo dia na tua vida, na tua história. Não pensa que a tua história acabou. Não deixe o inimigo colocar o ponto final aonde o Senhor colocou ponto e vírgula. Você tem que continuar, você tem que pelejar, porque o céu é logo ali, irmãos. Não podemos parar em meio a nossas guerras. Existe um Deus no céu, existe um Deus poderoso que está olhando para cada um de nós, e Ele entende a nossa luta, e Ele conhece a nossa guerra, mas Ele nunca vai permitir que nós sejamos derrotados. E às vezes pensamos que vamos ser derrotados sim, porque a luta vem, ela nos pega de surpresa. Às vezes é a enfermidade, às vezes é o desemprego, às vezes é o desentendimento na família, e a primeira coisa que vem é o coração entristece. Mas quando você olha para o céu e você consegue ver, igual o salmista escreveu: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar os meus pés, Ele não deixará que nós sejamos abatidos, irmãos. Então confie em Deus, eu confio no Senhor. Não deixa ninguém dizer que seu Deus é limitado, não deixa ninguém dizer que você é fracassado, porque Deus não está te vendo. É mentira de Satanás. O Senhor está te vendo, o Senhor te contempla dia após dia. Ele te contempla no teu sono, no teu levantar. E nesta noite, irmãos, é noite de agradecermos ao Senhor, é noite de alegrarmos o coração, e temos o privilégio de falar: nós fomos escolhidos por Deus para reinar com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão parando pelo meio do caminho, irmãos, porque não conseguem entender a dimensão do tratado de Deus? Acho às vezes para servir ao Senhor tudo tem que caminhar bem como nós desenhamos no nosso script terreno. Não, Deus tem os seus métodos, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus caminhos. Mas uma coisa eu te asseguro com certeza: os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos, os planos de Deus são mais elevados que os nossos. Então nos resta a confiar naquele que nos chamou e nos vocacionou para sermos vencedores e reinarmos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos ser, irmão, uma igreja abatida. Não podemos ser uma igreja achando que estamos vencidos porque a luta comprimiu o povo e cercou. Não, irmãos, não existe muralhas que impedem o nosso Deus de agir em nosso favor. Eu sei que cada um daqui tem uma história, cada um daqui tem um problema a ser resolvido, cada um daqui tem uma dificuldade que já está lançada nos pés do Senhor. E se você lançou, saiba disso, espere, confia e veja o livramento que o Senhor vos dá nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Só nos resta adorar, irmãos. Temos que adorar em meio às lutas, em meio às dificuldades. Temos que adorar o Senhor porque Ele é digno, Ele é digno de adoração. Não deixe nada te abater nesta noite. Mude o teu semblante neste lugar. Saiba que Deus nesta noite está visitando a tua casa, está visitando a tua família. Você que entrou aqui e pediu o Senhor para ir lá naquele lugar, Ele manda te dizer que Ele já enviou um anjo lá para te dar a resposta que tu está esperando nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Deus está no controle, irmãos. Não estamos sozinhos nesta luta. Deus está no controle. O mundo está entrando num caos total, o mundo está entrando num afunilamento, mas nós que somos igreja temos que continuar confiados no Senhor. Os acidentes estão mostrando que tudo está se findando, está se cumprindo. Essa semana teve mais acidentes ao longo do mundo. Um avião cai na Índia que morre todo mundo, irmãos.
Nós temos que entender uma coisa: a oportunidade é hoje de olhar para o Senhor e falar: Senhor, obrigado por eu estar aqui neste lugar. Obrigado por eu estar aqui, Senhor, plantado como igreja na tua casa, porque o mundo está entrando em colapso. As pessoas não estão mais dando crédito ao Evangelho, as pessoas não estão mais acreditando no Senhor. Os confrontos, as guerras, Israel está de novo em guerra, irmãos. A Bíblia fala para nós: orai pela paz de Israel. Nós temos que orar, porque o Senhor está no controle, irmãos. Não se preocupe com o que está acontecendo ao redor do mundo. É espanto para quem não lê a Bíblia, é espanto para quem não conhece o nosso Deus, mas para quem conhece, sabe que isso aí são os princípios de dores que Jesus falou lá no livro de Mateus e no livro de Lucas 22. Os princípios de dores estão acontecendo, irmãos. O sinal do Senhor está se cumprindo e Ele está vindo buscar a tua igreja. Não podemos permitir o diabo tirar a nossa paz. Não podemos permitir que o inimigo venha e tire aquilo que o Senhor plantou em nós, que é a certeza de morar no céu com Ele, é a certeza de sermos arrebatados no dia do arrebatamento. Então nesta noite, querido, eu só te peço uma coisa: adora o Senhor como se fosse o último dia, adora o Senhor com intensidade. Foi louvado aqui nesta noite que hoje é dia de renovo. Se renove no Senhor, entre pelas tais águas, faça igual o profeta, passa do tornozelo, vai até o fundo, deixa Deus controlar a tua vida, que você vai ver a diferença. Como você vai levantar mais alegre e mais feliz, porque vai ter a certeza que Deus, o Deus poderoso, está contigo nesta luta. Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé para nós orarmos nesta noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você entrou pedindo a resposta de Deus, está aí a resposta do Senhor. Está aí a resposta do Senhor para você que entrou pedindo para Deus falar contigo. Isaías 64, Ele não te abandonou, Ele está pelejando por ti, Ele não esqueceu de você, Ele está pelejando pelas tuas lutas. Só confia no Senhor nesta noite. Vamos orar, irmãos, curva a sua cabeça, não deixe eu orar sozinho não, ore comigo nesta noite. Deus, te louvamos, Senhor, te glorificamos nesta noite, Pai querido. Ó Deus, entrego a tua igreja nesta noite, a tua noiva em tuas mãos, Senhor. Pai, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé a cada dia. Pai amado, que o Senhor venha, Senhor, plantar, Pai, os nossos pés, enraizar os nossos pés, ó Pai, na tua palavra a cada dia, Senhor. A tua igreja, Senhor, tem passado por luta, Senhor, tem passado pela transformação negativa, mas nós estamos aqui, Senhor, com humildade que fomos chamados por ti, pregando o teu evangelho, confiando na tua promessa, Senhor. E nesta noite, Pai querido, entrou neste lugar corações, ó Pai, já duvidosos, fraquejando, achando que estavam sozinhos, Deus. Mas nós como igreja declaramos que o Senhor é aquele que vai sustentar até o último dia nesta terra do teu povo, daqueles que confiam em ti. Pai amado, visita, Senhor, cada coração neste momento. Ah, Senhor da glória, cada família, cada casa aqui representada, Deus, eu te peço, seja coluna mestra que sustenta, Senhor, esta casa, Senhor. Toca, Pai querido, naqueles filhos que estão fora dos teus caminhos, traga de volta, Senhor, para a tua casa. Ó Pai querido, aqueles que estão enfermos, Senhor, eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor pode curar, porque para ti não há nada impossível. Ó Senhor da glória, aqueles que estão, Senhor, envolvidos, Pai, em vícios, em drogas, com alguns familiares, ó Deus amado, dependentes, Senhor, de químicas, ó Pai, o Senhor pode libertar. E nós te oramos como igreja, que o Senhor pode transformar essas vidas, trazer para o reino do teu amor, Senhor. E nesta noite, Pai, eu profetizo, Senhor, vidas mudadas neste lugar. Eu profetizo, Senhor, lar de restaurado, famílias voltando para ti, Senhor, e se cumprindo a promessa, como falou o teu filho: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus eterno, nós servimos a ti, Senhor. Estamos confiados que o Senhor vai fazer
cumprir tudo aquilo que o Senhor nos prometeu como herança, Pai. E a tua igreja nesta noite, Senhor, está aqui para te adorar, porque entendeu que necessita de estar na tua presença, necessita, Pai amado, ouvir a tua voz. E nesta noite, Pai, nós queremos ouvir a tua voz neste lugar. Fala conosco, Senhor, nos exorta se preciso for, nos corrige se preciso for, mas fala conosco, meu Senhor, fala aos nossos corações, ó Pai querido, e fortalece a nossa fé para caminharmos, Senhor, levando a tua mensagem, levando a tua verdade, Senhor, a tua verdade única, Senhor, que é a salvação, que é o arrependei-vos, porque tu já está entre nós, o reino do céu já está entre nós, e nós te louvamos nesta noite, Senhor. Continue com a tua igreja neste lugar, em nome de Jesus. Você pode sentar aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus está na casa, irmãos. Deus está na casa, irmãos. Eu quero dar continuidade ao culto, como é de costume, mas Deus está na casa. Deus manda falar isso, Ele está presente, Ele está na tua vida. Não deixe o inimigo tirar essa certeza do teu coração, irmão. Eu estou insistindo nisso, não deixe o inimigo tirar essa certeza do teu coração. O Senhor está contigo, o Deus dos exércitos é o teu refúgio nesta noite, Ele é a tua fortaleza. Confia no Senhor, vá adiante, não pare, não pasme. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver aqui a nossa irmã Jéssica com a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus, aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu nem precisava de oportunidade depois dessa palavra. Não sei se você está sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Foi falado a respeito de renovo e esse louvor mexeu muito comigo. E eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai receber renovo de fé, de esperança. Renovo de fé para continuar na caminhada. Eu queria falar algo que eu estava lendo essa semana. Estou sem a minha espada física, mas eu lembro da palavra. Se não me falha a memória, acho que é Lucas capítulo 1 ou capítulo 2 que fala a respeito do sacerdote Zacarias. E existe uma palavra que ficou martelando na minha mente, e eu acredito que o Senhor vai falar conosco nessa noite através da palavra ministrada. Mas eu queria te falar a respeito da palavra que se encontra em Lucas, que é quando o anjo Gabriel vai anunciar a Zacarias que a sua esposa Isabel ficaria grávida. E Zacarias, a palavra deixa bem claro que ele era um sacerdote fiel e justo, e ele estava servindo na casa do Senhor, e o anjo se apresentou a ele para trazer uma resposta e dizer o que iria acontecer em um quadro que era impossível, porque Isabel era estéril. E a palavra diz que o anjo fala com ele e ele não acredita, e ele questiona o anjo a respeito do que o anjo falou com ele. E diz a palavra em algumas traduções que por causa da incredulidade, meus irmãos, eu estou falando de um sacerdote, um servo fiel, que não acreditou na palavra que Deus havia liberado. E essa palavra ficou martelando na minha mente: incredulidade. É o nosso pecado de hoje, é a incredulidade. E por causa da incredulidade, o anjo teve a autoridade de fazer com que ele ficasse mudo até que a promessa se cumprisse. Meu irmão, em nome de Jesus, que o Senhor te faça crer nessa noite sobre todas as promessas que Ele já liberou sobre a sua vida. Que você possa repreender, rejeitar a incredulidade do seu coração. No tempo certo, no tempo determinado, nós cantaremos o hino da vitória. Amém? Assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.
Isso, aplauda ao Senhor, queridos. Vamos louvar o Senhor nesta noite, vamos. Mas não sou eu que vou cantar não, irmãos. A irmã Graça vai estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. Continue adorando, irmãos. O clima está gostoso. Hoje é dia de milagre. Hoje é dia de milagre, irmão. Paz do Senhor, irmão. Tão bom, né? Uma noite fria, a gente encontra esse calorzinho aqui dentro, né? A paz, que Deus abençoe a cada um. Vamos louvar a igreja. Me conheces, sabes tudo o que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair seu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços, Deus, quero me encontrar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Ação da minha vida, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Vamos louvar a igreja. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços, Deus, correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Obrigada. Obrigado por me ajudar. Eu não ensaio, é improviso. Mas sai bom, né, pastor? Alguns errinhos, mas sai legal. Que o Senhor venha ser conosco, né? E que a palavra do Senhor essa noite venha falar aos nossos corações. Porque há momento de dificuldade, há momento de luta, mas Deus é o Deus de poder, Ele é o Deus que está sempre na direção e no controle de tudo.
Obrigado, irmão. Obrigado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem algum visitante aí nesta noite? Não tem visitante. Tem um que levantou a mão lá atrás, irmãos. Pergunta o nome dele aí, por gentileza. Levantou a mão aí, o nosso irmão aí, ó. Irmão, está conosco aí o nosso amigo, o nosso irmão Marcos. O que nós vamos dizer para ele? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E volte sempre, não demora, porque essa igreja ama você. Aplauda o Senhor pela vida do nosso irmão Marcos. Isso. Vamos continuar adorando. Vamos chamar aqui a irmã Marilene para adorar o Senhor também nesta noite, a diaconisa Marilene. E logo depois nós vamos tirar nossos dízimos e oferta e já vamos estar entrando na palavra já. O pastor com certeza tem uma palavra do coração de Deus para os nossos corações nesta noite. Aleluias. Eu cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Vamos louvar e adorar o nosso Deus nessa noite de hoje, irmão. Vamos louvar com bastante alegria, né? Nosso Deus, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz do coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá Ele está. Eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus
oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos passar agora o momento do ofertório e dos nossos dízimos, amém? Pega aí o seu melhor, a sua oferta, o seu dízimo, contribua aí com esta casa. Estamos com alguns projetos aí, o pastor já tem falado, né? O nosso altar aqui vai ser refeito agora de cimento e concreto para o cupim não comer. E tem outros projetos, tem portas para ser compradas, irmãos, né? Nós estamos melhorando o templo aos poucos. E a gente investe até no que não é nosso, irmãos. O templo ainda não é nosso, mas a gente está melhorando porque a comodidade faz parte. Pega aí o envelope aí para você dizimar, para você ofertar. Você que for fazer a oferta, irmãos, pelo QR Code, mesmo assim, está aí no banco, atrás do banco aí tem, né, o QR Code aí. Mesmo você fazendo isso, vem aqui para você ser ungido. A pastora vai estar ungindo vocês aqui. Essa unção, irmãos, é para Deus manter portas abertas. Que a prosperidade não é só financeira, não, irmãos. Saúde é prosperidade, alegria é prosperidade. E o Senhor tem diversas formas de prosperar a nossa vida. A união é a nossa prosperidade. Então, mesmo você fizer no QR Code, vem aqui para você ser ungido pela pastora. Pega aí o seu melhor aí. Eu não vou chamar ninguém para louvar os músicos. Vamos fazer um solo aqui. Já falei aqui com nosso amigo aqui, vai fazer um solo aqui, enquanto você vem dizimar e ofertar neste lugar. Já pode sair do seu lugar se quiser e vir trazer o seu dízimo e a sua oferta, amém?
Pode aplaudir ao Senhor, irmão. Paz do Senhor, amém? Tem alguém alegre nessa noite? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo, mesmo assentado. Texto bem conhecido. Livro de Esté, capítulo 4, verso de número 12. Livro de Esté, capítulo 4, verso de número 12. Alguns versos para a meditação dos irmãos. Uma palavra bem conhecida, simples. E eu tenho certeza que o Senhor irá falar continuar falando os nossos corações. Amém ou não amém, irmãos? Glória a Deus. Esté, capítulo 4, verso de número 12. Quem não sabe onde fica Esté, simples, entre Gênesis e Apocalipse. Quase, né? Pertinho, viu? Glória a Deus, fica perto. Fica lá perto de Jó, pertinho ali, ó. Jó fica perto de Salmos. Você vai chegar. Falei que fica entre Gênesis e Apocalipse? Ficou mais fácil assim, né, irmão? Quem achou, diga EBD. Glória a Deus. Isso aí, irmão. Mesmo estando aqui no telão, olha a Bíblia aí para você descobrir onde fica. É importante, né, irmão? A gente fala alguns textos que às vezes parece, né, até língua estranha, né? Se botar Amós, Abacuque, Sofonias, a gente fica até amanhã, não acha? Quem achou, diga amém. Diz assim, ó, verso 12. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Verso 13. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esté: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Podeis assentar, quem estiver em pé. Aplauda ao Senhor Jesus por essa palavra. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, é um texto bem conhecido, né? E eu quero trabalhar em cima de um tema a qual o Senhor colocou no meu coração, que é: Deus te chamou para um propósito. Você pode falar isso para 2 ou 3 pessoas? Deus te chamou para um propósito. E a grande pergunta, a pergunta de 1 milhão, né? Para que Deus me chamou? Essa pergunta ecoa os nossos corações, a nossa alma, desde que nascemos. Desde que, talvez você não teve o privilégio como eu de nascer no berço evangélico, mas talvez desde quando você levantou as suas mãos e se converteu a Cristo, essa grande pergunta vem ecoando. E é bem verdade que por mais que Deus fez uma promessa lá no passado, por mais que Deus tenha falado com você desde lá do passado, o tempo vai se passando e às vezes, olha para cá para você não se perder aqui em nome de Jesus. Nesse momento não converse, evita andar, olhe para cá em nome de Jesus, amém? Por mais que o tempo tenha passado e você tenha talvez pensado que o tempo passou e pelo tempo ter passado, você talvez não consiga compreender o que Deus te falou lá atrás. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para um propósito. Amém ou não amém, irmãos? E esse propósito, às vezes, nós queremos descobrir para quê. Não é verdade? Porque o tempo passa e a gente olha e diz assim: a promessa, para que Deus me chamou, Deus falou que seria para um propósito,
mas eu não consigo compreender o propósito. Então Deus te chamou para um propósito, e a grande questão é: qual é o propósito? Talvez você não saiba hoje, mas Deus irá te revelar amanhã aquilo que Ele tem para te revelar. Amém, irmãos? Capítulo de número 1 do livro de Esté fala que o rei Assuero reinou sobre 127 províncias. Ele estava na fortaleza de Suzã. No 3º ano do seu reinado, a Bíblia vai dizer que ele vai fazer um banquete. E quando Assuero faz um banquete, o texto vai dizer no verso de número 9, que a rainha Vasti também vai fazer um banquete para as mulheres dos príncipes. Ela vai fazer um banquete na casa real, separado do banquete que o rei estava fazendo, verso de número 10. No 7º dia, estando o coração do rei já alegre, ele mandou os servos trazer Vasti. O que Assuero quer mostrar? Assuero, ele quer mostrar não somente a sua glória, não somente a glória do reino, não somente as suas riquezas, mas Assuero também agora quer mostrar quão bela mulher e rainha ele tem do seu lado. O rei vai querer exibir, a beleza de Vasti. No verso de número 12, a Bíblia vai dizer que a rainha não vai atender o chamado do rei. E aqui começa um problema, porque uma vez que o rei chamou, é um dito, tem que ser feito, e ela não vai atender, porque ela não queria ser exibida para ninguém. Só que a Bíblia vai dizer que o rei vai punir a rainha Vasti. E por que ele pune? Para que sirva de modelo, para que as outras mulheres não viessem fazer a mesma coisa que foi feito, que ela fez para com o rei. Então o rei vai olhar e vai simplesmente punir a Vasti por isso. A rainha Vasti nunca mais entrou na presença do rei. Parece que isso não é nada, Mas não entrar na presença do rei e perder a sua coroa, sua posição de rainha, para ela custou muito. Capítulo de número 2, os servos do rei tiveram uma ideia. E qual é a ideia? Ele vai olhar e vão dizer: por que agora que o tempo passou, o Senhor não levanta um decreto, e esse decreto o Senhor vai chamar as moças das províncias, todas as virgens, e nós vamos prepará-las, e o Senhor irá escolher entre as virgens uma mulher que agrada aos seus olhos, uma moça que agrada aos seus olhos, para que ela venha reinar no lugar de Vasti. Isso pareceu muito bem aos olhos do rei, e o rei agora vai escolher alguém para estar no lugar de Vasti. Verso de número 25, a Bíblia vai dizer que existia um judeu na fortaleza de Suzã, que o seu nome era Mardoqueu. Mardoqueu foi transportado de Jerusalém junto com os cativos quando eles foram levados para o cativeiro. No verso de número 7 vai dizer que ele criou uma jovem por nome chamada Radassa. Radassa no original significa murta. É uma planta que era colocada no deserto, e qualquer lugar que você planta essa murta, ela nasce e ela cresce. Parece que é profético, mas Radassa nasceu junto com seu primo de 2º grau chamado Mardoqueu, porque pegou essa menina para criar depois que seus pais morreram. Radassa vai crescer. Durante o seu crescimento, ela perde os seus pais, ela perde tudo que tem, mora dentro da casa do seu primo de 2º grau, e dentro da casa do teu primo, ela está começando a crescer, e Deus tem um projeto para ela, sem mesmo ela saber o que iria acontecer. Olha que interessante. Deus tinha diversas pessoas para usar, mas Deus vai usar alguém no meio do seu sofrimento, da sua perda, para salvar um povo que ele precisa salvar. Esté ainda não sabe do propósito de Deus sobre a vida dela, mas Deus já havia arquitetado tudo sobre a vida de Radassa. Radassa, murta, cresce aonde coloca, e é por isso que Deus vai chamar Radassa, porque a questão não é nome, não é aparência. A questão é alguém que consegue crescer em meio à dor, alguém que consegue crescer em meio ao sofrimento,
alguém que consegue crescer independente do lugar que é colocado. Deus não está preocupado com pessoas com habilidades. Deus quer chamar pessoas que vai conseguir crescer independente do lugar que ele for colocado. Tem alguém aqui assim? Tem. Aleluia. Verso de número 12. Os homens agora vão atrás de todas 127 províncias e vai em busca de moças virgens para isso. E o verso de número 12, a Bíblia vai dizer que as jovens tiraram um tempo de preparação, 12 meses de purificação, 6 meses no óleo, na mirra, mais 6 meses de preparação para a purificação. 12 meses, parece nada, né? Mas 1 ano de preparação para se apresentar ao rei. No meio delas tem uma jovem que foi deportada, perdeu os pais na deportação, mas que está dentro de um ambiente que ela não imaginou que seria para ela, e ela nem sabe o que está acontecendo, mas Deus vai usar ela para salvar a tua casa, para salvar a tua família. Oh, glória a Deus, aleluia. Verso de número 15, chegando, o texto vai dizer, chegando a vez de Esther para se apresentar ao rei, Esther alcançava graça aos olhos de todos que a viam. Olha que interessante, verso de número 15, verso de número 12, há uma preparação de 1 ano. Verso de número 15, chega a vez de Radassa. Olha que interessante, além do tempo que ela passa de preparação, ainda tem pessoas que estão na frente. E quem foi que disse que Deus escolhe os primeiros? Por muitas das vezes Deus escolhe quem está no final da fila. Mas fique em paz, porque a tua hora vai chegar. Não, vou profetizar de novo. Fique em paz, porque a qualquer momento a senha vai ser chamada e o teu tempo de se apresentar vai chegar. Verso de número 15, presbítero Getúlio, chegou o tempo de Radassa. A menina, chegou o tempo dela se apresentar ao rei. E de todas as moças que estavam nas 127 províncias, o rei se apaixona por Radassa. Verso de número 17, o rei amou mais do que todas as virgens, pegou a coroa e colocou sobre a sua cabeça. Verso de número 21, estando Mardoqueu na porta do rei, ouviu uma conspiração de 2 servos, Bigdan e Teres, que estão vindo. Enquanto dentro da corte tem um rei que está se apaixonando por uma jovem, tem um rei que está olhando para ela e colocando a coroa sobre a sua cabeça, do lado de fora, Mardoqueu fica na porta da entrada do reino, aonde tem 2 homens que estão indo para lá e para cá, servos do rei, e conspirando, dizendo que iria matar o rei. Imediatamente, verso de número 22, Mardoqueu vai avisar a Radassa e vai contar, que agora é Esther, e vai contar para ela tudo aquilo que eles haviam falado. Sabe qual é interessante? É que quando Radassa, ela chega na presença do rei e ela recebe a coroa, ela agora recebe um nome, e esse nome é Esther. O nome Esther significa estrela. E aqui está um grande problema, porque houve um tempo na vida de Esther que ela se perdeu porque não entendeu o ambiente que ela estava. A pior coisa que tem é quando nós não entendemos quem nós somos no meio do ambiente. Olha o que o texto vai dizer. Mardoqueu olha para ela e diz sobre a conspiração de Bigtan e Teres. Ela vai falar para o rei e o rei vai mandar prender esses homens. Capítulo de número 3, o rei vai exaltar um homem, príncipe, que está no seu reinado por nome de Amã. E o verso de número 2 vai dizer que toda vez que Amã passava, todos da província tinham que se prostrar. Só que tem alguém que está na porta do rei que não se prostra. Amã está passando e isso incomoda, porque todo mundo se dobra, mas tem alguém que não está se dobrando. Amã fica irritado,
Porque se todo mundo está se dobrando, por que ele não se dobra? Aí ele vai tentar entender o porquê. Ele entende e sabe que ele é judeu. E todo judeu aprendeu que para se dobrar, se prostrar, só diante de um eterno Deus. Aleluia. Oh, glória. Aí olha o que vai acontecer. Amã, no verso de número 3, descobre por que Mardoqueu não se prostra. Aí o que ele vai fazer? Ele vai ficar com tanta raiva que ele vai agora querer destruir o povo judeu. Esther não sabe. Ela está dentro do palácio. Ela não sabe por que chegou ali. Mas já tem um plano arquitetado por Deus. Porque enquanto você está aqui, Deus já viu o seu amanhã. Enquanto você está aqui, Deus já viu o que irá acontecer amanhã. Você não entende o propósito hoje, mas Deus já está trabalhando antes de você entender. Verso de número 10. O rei agora vai tirar o seu anel e vai colocar sobre o dedo de Amã, dando ele autoridade. Aqui acontece um problema, porque Amã é bajulador. E todo bajulador não se pode dar poder, porque ele acha que a autoridade, por estar com ele pode fazer o que quer. E há quem diga de passagem que quer conhecer alguém, dê poder. Só dá poder que você conhece. Amã é bajulador. Ele consegue o anel do rei e agora a primeira coisa que ele vai fazer é tudo que eu precisava para matar esse povo. Agora ele vai chamar os escrivãos, vão começar a fazer o decreto, ele vai assinar com o anel do rei e vai enviar para as províncias. E qual é a palavra que ele está enviando? É que todo o povo judeu vai morrer, vai perder tudo que tem e vai morrer. Capítulo de número 4. Quando Mardoqueu ficou sabendo do decreto, olha o que a Bíblia diz: ele se vestiu de pano de saco, lançou de cinza. Todos os judeus estavam de luto, chorando, se humilhando. Sabe qual é o grande problema que Mardoqueu vai fazer? É que além de estar de pano de saco, ele vai para a porta do rei dessa forma. E ninguém poderia estar na porta do rei vestido de saco. Quando Esther olha de lá, ela se preocupa com Mardoqueu. Ela vai olhar e vai dizer assim: olha, manda alguém lá levar roupa para ele. Está dentro do reino, virou estrela, não sabe mais do propósito. Porque se tem algum judeu de pano de saco, alguma coisa aconteceu com a pátria. Esther está dentro do palácio, se perde porque não entende mais qual é o propósito. E agora ela está dizendo para os homens: leva a roupa para ele, manda ele se vestir, não pode estar aqui assim, manda a roupa para ele. Só que olha o que a Bíblia vai dizer, capítulo de número 4, verso 4, Esther vai mandar. Esther mandou um servo para saber o que havia acontecido. Esther manda falar com Mardoqueu que ninguém poderia chegar no pátio do reino. Por quê? Porque quando ela manda roupa, Mardoqueu logo olha para o servo e diz assim: olha, avisa a Esther que aconteceu um grande problema. Ele conta tudo. O homem leva para ela tudo o que foi falado, tudo o que estava acontecendo com os judeus. Ela fica triste, porém, olha a resposta dela para Mardoqueu: avisa ele que não tem como, para chegar perto do rei, o rei precisa chamar. Quem vai na presença do rei sem ser chamado, vai simplesmente morrer. Aí olha a resposta de Mardoqueu para ela: você está achando que só porque está dentro do palácio que você está salva? Você que pensa, porque se você não se levantar e entender o propósito que Deus te colocou aí, Deus levanta outro e coloca no teu lugar, mas a nossa nação não perece. Irmão, aleluia. Se você não se levantar para fazer o seu propósito, Deus levantará outro. Entenda o propósito de Deus na tua vida e onde Ele te colocou. Porque o dia que você se perder e não entender qual é o propósito, Deus levanta outro e coloca no lugar. Porque enquanto nós achamos que nós somos o único, tem milhares aguardando, esperando uma oportunidade. Capítulo de número 5. Esther vai até o pátio do rei. Ela vai olhar para Mardoqueu e vai dizer: tá, eu vou, mas pede para o povo orar por mim,
porque eu vou até o pátio do rei mesmo sem ser chamado. Aí olha o que acontece, Deus é maravilhoso. Ela vai até o pátio do rei, quando chega lá, o rei olha para ela, aponta o cetro, ela entra na recâmara. Quando ela entra na recâmara, o rei olha para ela e diz assim: olha, o que tu queres? Até a metade do reino eu te entrego. Verso de número 3, olha a estratégia de alguém que está entrando de volta. A estratégia de quem está entrando de volta no propósito. Porque se perder é normal, você não pode viver perdido. Você não pegou nada, né, irmão? Mas tudo bem, você não está aqui hoje. Se perder é normal, não deveria, mas pode acontecer. Mas viver perdido já é outra coisa. Olha a estratégia. Olha a estratégia. Verso de número 3. O rei manda chamar, pode pedir até metade do reino. Aí olha o que Esther vai dizer, vai pedir para o rei: eu quero que você e Amã participem do banquete que eu estou preparando só para vocês dois. Mas calma aí, você tem a metade do reino para pedir. Isso eu vou pedir depois, mais tarde. Mas o que eu quero agora é você e Amã dentro do palácio, porque eu preparei um banquete para você. Olha o que a Bíblia vai dizer, verso de número 9. Amã sai alegre. E a alegria do coração dele é porque ele está indo para casa e dizendo: eu vou para o banquete, só eu e o rei, chamado pela rainha. Está todo bobo. Bajulador é assim, oferece alguma coisa, ele já quer tudo, né? Aí está lá Amã, todo bobo, todo alegre no coração, dizendo: só vai eu e o rei, mais ninguém. A Bíblia diz que ele vai para casa. Chegando em casa, os seus familiares vai aconselhar ele, porque a Bíblia diz que mesmo estando alegre o teu coração, ele não está completo. E por que Amã não está completo? Porque ele pode ter o anel do rei, ele pode estar no banquete com o rei, mas Mardoqueu ainda é uma pedra no sapato. O que Amã quer? Já tem anel, já tem o rei presente, tem banquete da rainha, mas não é o suficiente. Por quê? Meu coração só vai se alegrar quando eu ver Mardoqueu morto. Você não sabe, mas a tua morte é muito mais, dá muito mais alegria para algumas pessoas do que tudo que elas têm. Tem pessoas que vão só se tornar alegres quando vê o seu fim, quando vê o meu fim. Mas não sabem eles que existe um Deus que nos guia, que nos guarda. Amã está triste. Alguém dentro de casa olha e diz assim: Amã, está triste por quê, Amã? Por que você está triste? Já tem anel. Você chegou alegre dizendo que vai comer no banquete da rainha, só você e o rei. O que mais que você quer? Ele olha e diz para a sua família, sua esposa e alguns homens que estão dentro da casa, e diz assim: eu tenho tudo isso, mas Mardoqueu ainda está vivo. Aí eles têm uma trama e dizem assim: por que você não prepara uma forca e aproveita o banquete, e quando você chegar na presença do rei, você fala: rei, eu quero a morte de Mardoqueu. Aí olha que interessante, gente, olha que interessante. Capítulo de número 6. Na mesma noite que acabou de falar, enquanto Amã está indo para a cama dormir, Deus não deixa o rei dormir. E por que não dorme? Na mente dele: eu preciso honrar alguém que eu não honrei. Do nada. Ô rei, por que você não dorme? Não sei, não estou conseguindo dormir, me deu insônia. O que você quer que eu faça? Traz os livros das crônicas. Para quê? Não, passou alguma coisa que eu ainda não entendi, porque que eu não tenho sono. Alguma coisa passou. Abre aí. Passa a primeira parte, segunda parte. Até que chega, quando dois homens, Bigtan e Teres, queriam matar, ele olha e diz assim: mas quem foi que disse isso? Quem foi que me ajudou a livrar? Foi Mardoqueu, que disse para Esther. Quem? Mardoqueu. E o que fizeram para esse homem? Nada.
Aí a Bíblia vai dizer que quando chega pela manhã, o rei com aquilo na mente: eu tenho que honrar Mardoqueu. Amã vindo do portão: eu tenho que matar Mardoqueu. Glória. Quando ele chega no pátio, o rei pergunta: quem está no pátio? Amã. Manda ele entrar. Quando Amã entra na presença do rei e vai falar, o rei olha e diz assim: me responde uma pergunta. Qual? O que se deve fazer ao homem que salvou a vida do rei, ou que o rei se alegra por ele? Amã estufa o peito e diz: alguém honrado? Está aqui, sou eu. Olha, rei, eu acho que você deveria dar as vestes reais para ele. Só isso? Não, também o anel do dedo do rei. Só isso? Não, também o cavalo que o rei cavalga. Percebeu que ele é tão bajulador que ele está querendo o que é do rei? E só isso? Não, ele também tinha que ter a coroa para dar um desfile, a coroa do rei, para ficar tchan. Só isso? Não, faz o príncipe mais nobre daqui pegar na correia do cavalo, passear. Só isso? Não, ele tem que gritar. Gritar o quê? Gritar o quê? Aqui está quem o rei se agrada. Amã já, ó. Aí o rei olha e diz assim: é só isso? Só, tá de bom tamanho, isso aí tá bom, eu aceito. Então não deixa cair nenhuma palavra dessa. Por quê? Porque o príncipe mais nobre que eu tenho é você. E você vai fazer tudo isso com Mardoqueu. Lá vai Amã botar roupa em Mardoqueu. Eu queria te matar, mas estou te dando roupa. Botando anel no dedo, dizendo: eu tenho uma forca para você, mas eu tenho que colocar esse anel. Pegando ele, ajudando a subir no cavalo do rei, dizendo: como eu queria a sua morte, mas eu tenho que te colocar no cavalo. Pegando a correia, indo durante toda a cidade, no meio de toda a cidade, gritando: esse é aquele que o rei se agrada. Oh, glória. No dia seguinte, Amã ficou endemoniado. Vai para casa de cabeça coberta, não quer que ninguém olhe para ele porque ele está envergonhado. Só que a Bíblia vai dizer que no dia seguinte, a sua família olha para ele e diz: você precisa se levantar e ir para o banquete que a rainha preparou. Aí ele vai para o banquete. E no banquete o rei disse para Esté pedir a metade do reino. Ela se lembrou. Ele disse: aquilo que eu falei, até a metade do reino. Esté abre o coração e fala: o meu povo foi vendido por um opressor. O rei olha para ela e faz a pergunta que até eu faria, qualquer um faria: quem é o opressor? Está do seu lado. Acabou aí, pastor? Não, melhor agora. Porque a forca que Amã preparou para Mardoqueu, o rei olha e diz: vai ser enforcado nela. Porque aquilo que a gente faz é o que nós vamos receber. Cuidado com o que você semeia, porque tudo que você semeia volta para você. Ele forca, morre, e agora? O anel que estava sobre o seu dedo é colocado sobre Mardoqueu. E a Bíblia diz que o rei deu autoridade para Mardoqueu desfazer todo o decreto contra o povo judeu. Os escrivãos vieram e revogaram e fizeram uma nova lei. E o povo foi livre, porque Esté entendeu o seu propósito. O que Deus faz na vida de uma menina órfã, com a dor da perda, porque Deus tinha um propósito.
E quando ela entende o seu propósito, Deus livra toda a tua casa, toda a tua parentela. Eu quero profetizar aqui sobre a vida de alguém nessa noite. Talvez você ainda não está entendendo, em meio a toda essa dor, o que você está passando. É só um propósito. Porque através dessa dor, através de tudo que você está vivenciando, Deus tem algo maior a fazer, que é salvar a tua casa, livrar a tua casa, a tua família, a tua parentela. E o que eu preciso fazer, pastor? Só entender o propósito. Tá difícil, eu sei, chora, mas vai. Não aguento mais, eu sei, chora, mas continua. Sofri demais, é propósito. Propósito é assim, ele faz uns negócios que nem eu entendo, mas não é para entender mesmo não. Vai chorando, vai gemendo, vai se rastejando, mas não saia do propósito que Deus preparou para a tua vida. Estou sofrendo, vai sofrendo. Estou chorando, continua, mas vai. Por quê? Porque se tem propósito, Deus vai fazer algo grandioso na tua vida. Você não sabe, mas o lugar que Deus te colocou, a empresa que Deus te colocou, o ambiente que Deus te colocou ali por alguma coisa. Talvez você não está entendendo hoje, mas vai entender amanhã. Pastor, está passando uma prova naquela empresa. Você não sabe, mas Deus te colocou lá porque tem um propósito lá dentro. Ah, pastor, dentro da minha casa, só Deus. Você não sabe, mas tem um propósito de Deus ali dentro. Pastor, meu casamento está por um fio. Você não sabe, mas tem um propósito de Deus ali dentro. Deus não vai deixar você perecer no meio do caminho. Tem um propósito de Deus para todas as coisas e Ele quer usar você. Fica de pé comigo, eu quero orar por você. Pastor, como entender o propósito? Não tenta entender não, irmão, que você vai bater biela. Vai sem entender mesmo. No meio do caminho você descobre. Se não descobrir no meio, você vai descobrir no final. Não vai, tenta. Se você parar para tentar entender o porquê, para quê, quando e onde, você morre. Vai assim mesmo. Ah, pastor, mas como é? Eu vou andando errante? Não, quem tem propósito não anda errante. Fique em paz. Até o que você pensa que está dando errado, deu certo, porque foi Ele que fez. Oremaia. Estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui. Entenda o propósito de Deus, aonde Ele te colocou. Deus não faz nada por acaso, sempre tem alguma coisa dentro, sempre haverá alguma coisa que Deus preparou. Então só aguenta e suporta o processo, porque Ele é fiel na nossa vida. Através de você, Deus está olhando para dentro da tua casa. Deus mira em um para acertar todos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Lembra quando há um terremoto, Paulo e Silas estão na prisão, Deus mirou o carcereiro para pegar toda a família. Ele vai mirar em um para acertar todos. Fique em paz. Porque através de você, Deus vai fazer grandes coisas acontecer dentro da tua casa, onde Deus te colocou. Se prepara, meu filho, porque Deus quer usar você. Ele pode usar outros, pode. Ele pode trazer algo, pode. Mas Ele quer usar você. Mesmo quando você olha e diz assim, eu sou tão pequeno, eu sou tão pequena. Deus está olhando e está dizendo, é você mesmo que eu quero usar. É você mesmo, é você. Deus quer usar você, irmão. Pastor, não aguento mais esse processo dentro da minha casa. Deus vai usar você. Para esse processo aí, Deus vai usar você.
Se prepara, porque tem autoridade de Deus para a tua vida, para você chegar em casa, colocar a planta do teu pé e falar: diabo, aqui você não vai ter vez, aqui você vai ter que bater de retirada. Deus está te dando autoridade para você entrar dentro da tua casa, colocar a mão sobre a cabeça e falar: aqui quem manda é o Senhor. Era Maia. Eu estou sentindo a graça do Eterno aqui nessa noite, e Ele está dando autoridade a quem está aqui hoje. Está dizendo: no que você vivenciou na tua trajetória, não importa, eu vou usar você. Era Macandaramaia. Espírito Santo, para de se achar um pobre coitado, um Zé Ninguém, um zero à esquerda. Para com isso. Deus não levanta qualquer um. Deus está levantando você nessa noite. Você não é vítima, você é alguém que Deus escolheu para pisar a planta do teu pé dentro da tua casa e profetizar a graça de Deus sobre aquele lugar. É Maia. O diabo vai ter que bater de retirada, meu irmão, porque Deus te escolheu para um propósito e você não pode recuar. Se prepara, meu irmão, para a batalha, porque Ele vai ter que bater de retirada. A sua casa é do Senhor. Não, eu vou repetir isso aqui: a tua família é do Senhor, a tua casa é do Senhor. Se prepara para se posicionar, meu irmão. Está na hora de colocar o pé naquela casa e colocar os demônios para correr naquele lugar. Lugar que Deus te colocou, poceiro não pode entrar. Lugar que Deus te colocou, poceiro não pode tomar conta. Deus te chamou e está te dando um espírito de ousadia nessa noite, para colocar as mãos e profetizar sobre o ambiente. Eremaia. Acorda de madrugada, meu irmão. Coloca a mão na cabeça daquele sujeito, daquela sujeita, e ora mesmo e fala: todo demônio que bloqueia a mente, que vem para tentar atrasar a vida, atrapalhar o meu ministério, bate em retirada agora, porque ele não é de Satanás, ela não é do Satanás, ele pertence a um Deus que tudo pode. Deus está te levantando nessa noite com autoridade para você profetizar nessa noite. Quando entrar na tua casa, faz em nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus não chama covarde, meu irmão. Deus chama homem e mulher valente. Deus vai mudar. Escuta o que eu vou falar aqui agora. Deus vai mudar aquele ambiente. Deus vai mudar aquele ambiente. Quando você se posicionar e colocar aquele diabo para correr, vai. Quem não é daquela casa vai ter que sair. Porque só quem pode operar naquele lugar é o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus.
Só o Espírito Santo de Deus. Alamaia! Só o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus. Autoridade. Quem está pegando nessa noite essa autoridade, está descendo hoje aqui a autoridade de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Se prepara, meu irmão, porque você vai ficar irreconhecível. Deus está te levantando nessa noite. Eu quero orar. Deus, eis aqui o teu povo, Pai. Eu oro nessa noite, Senhor, autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Eu estou impregnado do Espírito aqui, gente. Autoridade espiritual. Deus, eu profetizo autoridade espiritual aqui nessa noite sobre a vida dos teus filhos. O Senhor está levantando pessoas aqui que estão começando a entender o teu propósito dentro daquele lugar, dentro daquela empresa, dentro daquela casa. Deus está levantando pessoas com autoridade. Deus está levantando pessoas com autoridade. E eu estou aqui nessa noite, ó Pai amado, profetizando sobre cada um nessa noite a autoridade dos céus. O diabo vai ter que bater em retirada. O inimigo vai ter que correr. O diabo vai ter que fugir, porque o Senhor está nos dando autoridade espiritual para discernir o que é do Espírito e o que não é. Tecanamasicandaramaya. Minaramarachore calamas. Espírito Santo de Deus, nós profetizamos, ó Pai amado, sobre a tua igreja. Não nos deixe ser envergonhados. Nos ensina a nos posicionarmos, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Fica conosco, Espírito Santo. Trabalha em nossas vidas nesta noite, para a honra, glória do nome santo de Jesus Cristo. Você pode dar um abraço nessa pessoa que está do teu lado e falar assim: receba a autoridade de Deus. Seja profeta, isso. Seja profeta na vida de alguém. Diga: receba a autoridade de Deus sobre a tua vida. Isso, fala para ele: hoje eu vou chegar em casa, vou bater o pé dentro daquela casa, vou orar dentro daquela casa, vou ungir aquela casa, vou colocar a presença do Espírito Santo dentro daquela casa de novo. E quem não for daquela casa vai ter que sair, bater de retirada, porque o Senhor está aqui. Oramaia. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Nós vamos encerrar agora, irmãos. Saia daqui com autoridade. Autoridade, irmãos. Deus não chamou frouxo. Autoridade. Chega dentro daquela casa. De madrugada, quando estiver orando, coloca a mão sobre a cabeça do teu filho, sobre a tua filha, sobre o teu esposo, a tua esposa. Declara naquela casa que é o Senhor que impera e opera naquele lugar. Deus está contigo, meu irmão. Mas precisamos nos posicionar. Amém ou não amém, irmão? Amanhã nós estaremos aqui no nosso curso de teologia, em nome de Jesus. Tem sido bênção, irmão.
Já estamos no 4º módulo, né? Daqui a pouquinho acaba. É tão rápido, né? Acaba o básico. Daqui a pouco a gente avança mais um pouco, tá? Quinta-feira nós estaremos aqui na nossa campanha. Quem vai estar aqui, meu amigo, pastor Gabriel Moura. Tenho certeza que será a bênção de Deus, tá bom? Não falte em nome de Jesus. Também domingo, irmãos, tá? 8 horas da manhã. Senti falta de muito irmão hoje, né, na consagração. Como Deus falou aqui, né, em cima da parábola do bom samaritano. Você perdeu, irmão. Quer dizer, perdeu não, né? Você deixou de ganhar, tá? Então, todo domingo, 8 horas, nós estaremos aqui na nossa consagração. Tem parábola para você. E logo após 9 horas, EBD. A EBD hoje também foi top, tá? Estou sentindo falta de muitos irmãos, né? Deixa de vir não, irmão. Você pagou aí pela sua revista. Vem aprender, né? Vence esse cansaço. Porque a gente só está cansado para vir para a igreja, né? Para comer uma pizza agora, ficar até 1 hora da manhã, eu tenho certeza que todo mundo vai, né? Vou fazer um passeio. Falou em comer, crente é uma benção, né? Crente tem uma coisa no estômago, um devorador, né? Crente tem um troço no estômago, né? Mas quando se fala para orar, só Jesus, nem com empurrão. Então vem em nome de Jesus, irmãos, tá? Tem sido benção. 9 horas nossa EBD. E à noite aquele grande culto de adoração ao Senhor. Você não pode perder. Irmãos, eu vou colocar lá no grupo que eu esqueci as proteínas para a gente estar abençoando, né? Nosso irmão Jó, que vai estar pregando no último domingo, sem ser se agora o outro. Vamos ver se a gente consegue aí bater essa meta. Algumas proteínas, né? Nós conseguimos aqueles alimentos. Ele falou que vai durar aí mais uns 2 meses ainda. Mas a gente não come só arroz e feijão, né, irmãos? Quem aqui só come arroz e feijão? Ninguém, né, irmão? Tem que ter pelo menos um disco voador para disfarçar. É melhor comprar frango, que o ovo está custando, né? Tá caro. Isso é porque a picanha fica barata. Mas tudo bem, deixa pra lá. Tá bom, irmão? Prometeram a picanha e nem ovo a gente está comendo, mas tudo bem. Então, irmãos, vou estar colocando lá no grupo, você que puder ajudar. Outra coisa, irmãos, nós precisamos de R$2.000, né? Como eu falei, para fazermos. Algumas pessoas já fizeram sua doação. Você que ainda não fez, tá bom? Lembrando os irmão, dízimo é dízimo, oferta é oferta, e oferta alçada é oferta alçada. Porque você pegar teu dízimo para ofertar ali e não dizimar, e a gente não paga conta de luz, aluguel. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Filosofia agora, viu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu, irmão? Então a gente pretende, Elias perguntou quando a gente pretende fazer, quando tiver dinheiro. Entendeu, irmão? Aí, temos R$600 na conta, ainda falta, né? 1.400 para 2, né? Tô bom de conta. Só falta R$1.400 para a gente fazer isso aqui, ó. Eu creio que até o vigilhão, que é dia 28, a gente pode conseguir fazer, né? Amém ou não amém, irmão? O amém saiu até, né? Amém. Saiu até desanimado esse amém. Mas amém, irmão. Glória a Deus. Eu creio que vai. Tá bom, gente? Fazer que a gente faz em um dia. Rápido, ligeiro. Só falta ter as coisas para comprar. Tá bom, gente? Você que quer doar aí 100, 200, os 1.400, deixa Deus te usar, irmão. Né? Os 3 agradecimentos acho que já doaram. Né? Mas se quiser doar em dinheiro, pode doar, independente. Porque foi doado em dinheiro também, a gente junta tudo. Tá bom, gente? Quem puder, tá bom, está doando, faça. Irmão, se não puder, não se aperta, pelo amor de Deus. Né? Não vai ficar sem gás em casa porque ajudou na obra. Pelo amor de Deus, gente. Você não vai ouvir pastor nenhum falar isso, né? Se é outra, eu falo assim, não, Deus vai te abençoar. Dá o do gás e fica sem gás. Amém. Esse para outro dia. Tá bom, gente? Então, faça conforme as suas forças. Se for faltar, não faça, em nome de Jesus. Agora, se você tiver fé, pastor, eu tenho fé de fazer, que ele vai prover, aí, irmão, é outros 500. Eu ainda acredito nesses mistérios de vassoura de fogo, de... Ih, irmão, acredito nesses trem aí, tá? Mas, em nome de Jesus, eu não estou aqui para fazer ninguém gastar aquilo que não pode, pelo amor de Deus. Amém ou não amém, irmãos?
Nós vamos para casa em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que está afastado e quer retornar para a casa do Pai? Tem alguém? Eu estou aqui na frente, quero te dar um abraço e dizer para você que você está voltando para o propósito. Tem alguém hoje que quer retornar, entregar sua vida para Jesus? Não? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar para agradecer ao Pai. Evangelista Elias, faz essa oração, pede a bênção. Eu vou estar lá fora para te dar um abraço em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado por esta noite, por este culto. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra que foi ministrada em nossos corações. Somos gratos a ti, Pai. Estamos com nossos corações alegres porque o Senhor nos visitou e o Senhor falou conosco nesta noite. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos guie até as nossas casas. Livra-nos do mal, Senhor. Aqueles que vão dirigir, assim como eu, Senhor, livra do acidente, guarda a nossa chegada, Senhor, e nos abençoe em tudo, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. Toda a igreja diga amém. Vão em paz em nome de Jesus.